Rapaziada, caralho! Rapaziada, foda-se! Somos os maiores, caralho! Rapaziada, pá, cheguei tarde, peço imensa desculpa, é que eu trabalho, eu não sou rabolho. Se fosse rabolho, não belia. Os rabolhos têm as mães a levar na rata para depois lhes dar o dinheiro em casa para eles comerem. Eu não, eu sou Sporting, portanto tenho de trabalhar. Então cheguei tarde, tive azar. Ainda por cima de transportes públicos, tive azar, um gajo nem tem carro, nem o caralho, mas pronto. Bom, é assim, rapaziada, pá, cá estamos nós, ao fim de 1 ano e meio do nascimento da rapaziada, a gente olha para trás e mija-se a rir. A gente arrebentou com esta merda toda, pá. Começámos a fazer barulho contra a lampionagem, esses filhos de uma grande puta que nunca mais morrem, esses porcos do caralho, que a gente não quer que eles deixem, a gente quer que eles morram, caralho, que eles morram, que desapareçam, esses filhos da puta, desses lampiões do caralho. Bom, rapaziada, já me estou a enervar logo no início. Então é o seguinte, epá, rapaziada, eu tenho andado afastado, como vocês sabem, gasto em várias empresas, tem não sei o quê, e trabalhos, isto e aquilo, mas a gente olha para trás, todo este percurso, epá, e dá-nos uma vontade de rir do caralho. Tudo o que aconteceu, de gente que tentou atacar a rapaziada, de não sei o quê, pá, foderam-se todos. Ainda se vão foder mais, isto não fica por aqui, vão-se foder mais ainda, vão-se foder mais, calma, tenham calma. Mas é assim, rapaziada, pá, agradeço os vossos envios de algumas coisas outra vez, isto parou um bocado, não é? Durante estes tempos, mas agora a gente vai tentar recomeçar a coisa, não com aquela periodicidade que havia no início, que era muito mais, como é que eu ia dizer, tínhamos praticamente quase todos os dias transmissão da rapaziada. Pá, para mim está difícil, porque estou com muito mais trabalho do que estava na altura. Vou acompanhando as ações a todos os níveis, não é? E apesar de me ter afastado um bocado, mas vejo que a rapaziada, mesmo comigo um bocado afastado, continua aí a dar cartas e vai continuar a dar cartas, é assim mesmo. E este ano vai ser um ano muito importante para a rapaziada, depois os grandes problemas em que o nosso clube se viu envolvido e que ainda está, não é? Que esperemos que agora, após estas eleições do fim de semana, que as coisas tomem um rumo mais como é que eu ia dizer, adequado à história do grande Sporting Clube Portugal. Pá, independentemente do candidato em quem votarem, hoje não vai haver aqui, da minha parte, como vocês já, o pessoal que é da rapaziada sabe a minha posição, eu não me vou pronunciar outra vez sobre isso, porque quem tem que saber sabe. Então é assim, também não vou influenciar ninguém, cada um vota naquilo que achar melhor para conduzir o destino do nosso clube, e o que me interessa a mim é que o Sporting ganhe, independentemente seja quem for, seja o presidente, eu quero é que o Sporting ganhe. E então ganhe e que a lampionagem acabe, pronto, que é os objetivos da rapaziada. Então, posto isto, não vale a pena a gente, se alguém pensou que eu hoje vinha aqui para fazer alguma campanha eleitoral ou não sei o quê, está enganado. Eu, obviamente, vou ser forçado a ler coisas que me mandaram, que provavelmente eu ainda não li, palavra de honra, mas provavelmente vai haver ali alguém com sei lá, algum direcionamento em termos do sentido de voto, ou alguns ainda, como é que eu ia dizer, ainda ligados à direção que são funções que gostam e não sei o quê, como todos nós sabemos. Então eu vou ler aquilo que aqui está, como sempre fiz, porque a rapaziada 1906 é o único grupo verdadeiramente aberto a que toda a gente possa dizer aquilo que pensa. Temos gente na rapaziada 1906 que apoia qualquer um dos 7 candidatos, portanto, a eleições. Eu sei que há gente na rapaziada 1906 que apoia os vários candidatos, portanto, e por isso vamos seguir em frente. E o que interessa aqui é que o Panela está para acabar. Esses filhos de uma grande puta, essa merda, esses gajos têm que pagar, epá, e não me venham, os gajos que são candidatos, não me venham aqui dizer que a gente tem que andar abraçados ao Panelas e que tem que acabar este clima de novo. Tem o caralho, pá.
Então um gajo que entra na nossa casa, que rouba, que mata a nossa família, que não sei o quê, a gente vai lhe dar abraços e beijinhos. Foi isso que o Panelas fez. Desde o início, desde que existem e continuam a fazer. E a gente vai dar abraços e beijinhos do caralho, pá. Panelas é para acabar, mais nada. E o gajo ganhar, que seja presidente de Sporting, se não entra nesse caminho de ir contra o Panelas, está fodido com a rapaziada. O Panelas é para o caralho, pá. A gente não quer nada com o Panelas, que esses são os filhos de uma grande puta. E se querem eles, é que lhes deem abracinhos agora. Eles que vão, mas é para o caralho, pá. Estão a perceber? E pronto. Depois deste discurso inicial, que eu sei que o pessoal que verdadeiramente sente a rapaziada em 1906 gosta, então eu vou passar aqui a ler um poema enviado pelo grande Hugo, que não sei se ele quer que eu diga o último nome dele, e vou mandar a foto que ele mostrou, que eu gosto é de mostrar estas coisas, que é precisamente isto, que é estas três grandes merdas, e mais, são mais, não é só estas três grandes merdas da lampionagem deveriam de ir, era para a gaiola, eu era de morrer, mas pronto. Então vou ler aqui o poema que ele mandou, que é o seguinte: segunda divisão. Fica pronto rabulhão, lá vai Narce, abre o bujão. Sente o cheiro lampião da segunda divisão. 9 crimes de acusação, lá vai, não sei de nada, é invenção. O horizonte é a prisão, abre o cu que lá vai negão. São a vergonha da nação, mais rasteiros que um anão. Vigaristas vocês são, carnido, a corrupção. Tic-tac, vem lá a explosão, não te cabe nem um fajão. Algo melhor que a prisão, apocalipse lampião. Isso também concordo. A vossa verdade é sempre imunda e a progenitora também. Ó Rabolho, vais para a segunda, vai para a cona da tua mãe. E pronto, temos aqui um poema excelente para abrir aqui da melhor forma o direto da rapaziada em 1906. Um poema enviado pelo grande Hugo. E que eu gostei muito deste poema, eu gosto disto. Eu revejo-me neste tipo de linguagem antilampiónica, anti-rabolha e, portanto, gosto muito de ler. Continuem a mandar os vossos poemas que eu lerei sempre que tiver a oportunidade. E agora, um texto do grande Moonstruck. Moonstruck, obrigado pelo teu regresso. Epá, desculpa lá eu ter andado afastado, mas eu vou acompanhando aí o que a malta faz. E então ele manda mais um texto. Boas, grande Miguel e rapaziada, em 1906. Andamos todos a ressacar de um direto e finalmente a família está reunida. Deves ter montes de coisas para dizer e como pedir um contributo, cá vai um poema curtinho, feito aqui no meio de duas superboc, mas sempre a malhar naquela escumalha que está agora no fundo de um poço dentro de um saco com pedras. Eles deviam estar, era 7 palmos abaixo do chão, todos. Mas pronto, aqui vai. Bem, vai aqui um poema curtinho que dedica à lampionagem. O Vieira perdeu a memória, o Inzé é um copo de tinto. E o que fica para a história é que o Panelas não tarda nada é extinto. Processem-me os colhões, mais a puta da vossa mãe. Não fiquem com ilusões, vocês não processam ninguém. Está dado o contributo. Por favor, Miguel, não nos deixes seco assim tanto tempo. Conta aqui que a malta não te falha. Eu sei disso, eu também não falho a vocês. Relembra só aí a malta para que agora, e mais do que nunca, antes, não comprem nada que patrocine a lampionagem. Não bebam Sagres, não vistam Adidas, não andem nem Emirates, evitem esses fornecedores todos. Bebam Superboc, andem na TAP, epá, o que vocês quiserem, menos andar a dar dinheiro à empresa que depois entregam esse dinheiro, que foi o vosso dinheiro à lampionagem. Abraço e continua a dar forte pelo Sporting e contra a lampionagem. Perfeitamente de acordo, estou de acordo contigo. Tudo o que seja evitar a rabulhagem, a gente tem que continuar a fazer, porque é esse o espírito da rapaziada em 1906. Pá, não vão em cantigas do amiguinhos e somos todos amigos. Somos amigos do caralho, amigos do caralho. A gente não quer nada com a lampionagem. Lampionagem é puta que os pariu a todos. Estão a perceber? E muito bem, Moonstruck, obrigado pelo teu contributo. E continua a mandar as tuas coisas, que eu tenho prazer em ler, não só as tuas, como a todos da rapaziada. E o pessoal que não é rapaziada, mas curta a rapaziada, não é obrigatório ser da rapaziada para curtir a rapaziada. Aqueles que não gostam da rapaziada, epá, tem que meter o dedo no cu e pensar em nós. É assim, porque a gente vai continuar aqui a foder-vos a cabeça, a todos. Bom, então agora aqui vai um texto enviado pelo grande David. Isto é bom que agora já não há problemas de dizer assim, não digas o meu nome, como era no princípio. Todos que não digas o meu nome. Não digo que agora o pessoal está-se a cagar, caralho. Isto é mesmo assim. O David que diz, boas rapaziada, boa noite Miguel, que dias como o de ontem, dia da notificação da acusação aos rabolhos de corrupção, se repitam e que dias piores para aquela coletividade venham muitos mais. Ao beber café numa artéria principal da cidade, deparo-me com um energúmeno identificado como tal, com a blusa cebosa da galinha no alto de uma roda, sentado na esplanada, ouvindo rádio e rezando com ar preocupado com as notícias do dia, ou então seria por ainda não ter guita para cavalo.
Ainda assim, não se tratava de um caso insólito, pois o vulgo é de 6 milhões de exemplares e claro que aquele rabolho não se feria só. Houve outras a repetirem a indumentária rasca como um dia de jogo se tratasse. Mas sabem eles que o fim está para breve. Mas a adição que tem na cartilha transgénica do usurpador, a existente zoofilia patológica da consanguinidade que os caracteriza, é algo que os define na infinita plenitude do universo lampião, fazendo deles os parasitas mais indesejados de qualquer sociedade. Tem mais acusações de corrupção e a coletividade de carnido que qualquer rabolho tem de cáries na sua dentição de piano. E lá está, a purga cerebral que aquela subespécie ama exibir, conspurcando perfume do vinho de pacote pelo meio ambiente. Admito que aqueles cenários rejubilaram-me num gozo tremendo muito agradável de vislumbrar, mas ao longe para não afetar o olfato, pois todos eles estavam sofrendo e o sofrimento deles é algo que me alegra. Apenas outro cenário teria maior impacto. O último clique do tic-tac, tic-tac, o fim do carnido e de seus arraçados. Um rabolho incomoda muita gente, 2 rabolhos poluem o mundo a muitos mais. Holocausto Lampião, um país limpo e livre de corrupção. Abraço e bom bagaço para todos da rapaziada, Sporting sempre. Post-scriptum. Tânia Laranja é filha do Leonor Pinhão, concebida pela boca, parida pelo cu, resultou em mais uma aberração. E pronto. Obrigado, David Rodrigues. És o maior. Continua a mandar os teus textos, que a gente está cá para ler. É sempre um prazer. E pronto, é isso. Bom, rapaziada, agora vamos aqui a ler um texto enviado pelo grande Rui Miguel, que disse, a 21 de fevereiro, Hugo Gil, autor da conhecida página Afeta às Águias, Hugo Gil e Benfica, Hugo Gil e Panelas, pede ajuda a Paulo Gonçalves, também através do WhatsApp, devido a um processo em que este está envolvido, devido a afirmações proferidas na referida página. O funcionário do Panelas solicita a pesquisa do mesmo processo a José Silva dias depois, com a indicação de AP Porto, secção 4. 2 dias depois, o arguido introduz no sistema sítios as credenciais da funcionária Florinda Gonçalves, sem que esta o autorizasse a tal, como refere o acórdão à qual, a sábado, a revista, não é? Teve acesso. Com consulta, José Silva retirou que tinha sido expedida uma carta precatória para o DIAP da Amadora, assim como a informação que o Gil teria sido notificado para interrogatório no dia 7 de março, pois Paulo Gonçalves falava com o oficial de justiça através do Snapchat e ele meteu aqui o link da revista Sábado, para quem quiser, eu vou pôr aqui, está aqui, não sei se dá para lerem, se não der, de qualquer forma está aí, sábado.pt, pronto, o grande link da revista Sábado. E é isto, rapaziada. Obrigado, Rui Miguel. Continua a mandar os teus textos. E agora vamos ler aqui um texto do grande Ricardo Flores, que diz o seguinte. Ricardo Flores, forte abraço. Não sou muito ver notícias, mas não resisti e lá fui ver os jornais e ouvir as notícias de hoje. Não fosse o Panela estar a ruir em termos estruturais. Sei que não é o mesmo que o Holocausto, o sonho eterno, mas já é alguma coisa. Infelizmente, os jornais, querem TVs, rádios ou papel, falam do assunto, mas logo lançam poeira para o ar. Neste caso, o motivo também é o jogo à porta fechada que o Panelas vai ter que fazer. Fez com que a comunicação social falasse das claques, de quem é preso ou está envolvido em outros crimes. Vejam bem que hoje conseguiram falar de claques sem ser as do Sporting, do Panelas ou dos Andrades. Falaram da do Boa Vista e do Guimarães. Curiosamente, depois passou para o tema de Alcochete mais uma vez, fazendo o ponto de ligação com o caso do Marco. O meu problema neste texto não é deles falarem das claques de clube X ou Y para tentar mostrar que é problema geral, sendo que o único problema que vejo é tentarem ser o que nunca vão ser, ultras. Nada esconde a falta de liderança e de cultura, tanto no caso do Marco como no de Alcochete. Num, abandonaram, noutro, pareciam adeptos do Panelas, mas mesmo os piores deles, daqueles que passam o dia a levar com sabonetes no cu e nem uma moeda querem. O meu problema é pura e simplesmente saber que o assassino do Marco está solto, impedido de ir à lixeira, mas aos outros pode ir e nada se fala. Quanto a outros asnos, podem ser acusados de terrorismo por simplesmente terem mandado branco a mais e ficaram mais burros do que eram. Marco devia ser vingado. Infelizmente isso não vai acontecer. Pelo menos não acredito que a nossa amostra de ultras o façam. Existem demasiados interesses. Que o Holocausto aconteça e que os conas de sabão se fodam também no Holocausto. Obrigado, Ricardo. Forte abraço. Ficou aqui a tua participação e continua a mandar os teus textos, tu e todos, que para mim é sempre um prazer ler as vossas ideias. E mesmo que às vezes eu discorde delas, eu lutarei até ao fim para que vocês se façam ouvir.
Havia um merdas qualquer de França que dizia estas coisas, mas não interessa. Bom, então, agora vou ler aqui um grande texto enviado pelo Cópias Frente e Verso, que diz: Olá Miguel, seja bem-vindo outra vez. Sei que o trabalho aperta, mas a malta sentia falta disto como ao caralho. E nada melhor a regressar em grande e a fazer o que a malta mais gosta. Espezinhar, desmascarar e cultivar o ódio, a xenofobia, o que o pessoal me queira chamar. Estou-me nas tintas para com a lampionagem. Uma vergonha o que se está a passar. Não foi por falta de avisos, pois a rapaziada em 1906, antes mesmo da Polícia Judiciária entrar em campo, já desmascarava esquemas de corrupção desses atrasados mentais. Jogos para perder, tráfico de droga, controle de observadores, controle da arbitragem, controle das instâncias que regulam o futebol como a Liga e a Federação, controle do poder político, controle do poder judicial, com a conivência do governo, o Luís Stalin, como li numa página de apoio ao Sporting Clube Portugal, a turma do Fisgas, criou um cartel dentro de um país que se diz livre e democrata. Como o apito dourado ficou pouco sanado e tudo muito pouco transparente, o Orelhas resolveu ir mais à frente e assumir, em parte, culpa da lampionização nacional, em curso desde a década de 90, assumir o controle de tudo, chegando ao ponto de passar todas as tribeiras, e é humanamente impossível negar qualquer tipo de envolvimento do Panelas 1908 nestes casos todos. Foram anos e anos de pouca vergonha. Anos e anos a crescerem o porco à sombra da bananeira. Mas esse mesmo cresceu de tal forma que é impossível voltar para a sombra. Eu delicio-me com o desespero deles, de tal forma que por vezes sinto um Hannibal Lecter, ou melhor, sinto a mesma satisfação que ele sentia ao degustar as suas vítimas. Amo os comunicados desesperados, as buscas, as detenções, os apagões de memória, mas principalmente o desespero da cara deles. Sinto-me um autêntico sociopata do Panelas 1908. Eu também. Não era este o meu sonho molhado, mas era assim que queria vê-los acabar. Preferia uma solução final. Só não estou de cadeirinha porque, infelizmente, decidiram empurrar o presidente Bruno Carvalho lá para fora. Obreiro nesta, no meu caso até posso dizer, perseguição a estes montes de esterco. Mas o assunto do presidente Bruno Carvalho fica para outra altura. Neste momento o meu foco absoluto é a lampionagem. Ou melhor, o desespero dela que tanto prazer me está a dar. Convém frisar também outra coisa. Estava à espera da indignação. Se o António Costa e o Marcelo Rebelo de Sousa fazem parte do manto protetor que pactua e defende acerrimamente o Estado lampiânico, o terceiro, líder da Casa do Povo, o violador de miúdos de Elvas, Ferro Rodrigues, aquele fez aquela figura patética sobre o seu clube do coração, a quando das invasões da academia, continua num silêncio ensurdecedor e cúmplice. É este tipo de gente que paira no nosso clube aos anos. Gente fraca, sem categoria e que nunca defendem os superiores interesses do Sporting Clube Portugal. Neste caso até, sendo políticos, a imagem que passará de Portugal, onde uma agremiação desportiva assumiu um controle do próprio país, não ter uma destas três figuras a falar, só demonstra o protecionismo que o Panelas 1908 e o maior escândalo do futebol português possuem. Defendam os interesses da nação, manifestem-se e prendam-nos. Abraço, Cópias Frente e Verso. Queria deixar uma salva. Forte abraço para ti, Cópias Frente e Verso. Sei quem tu és, tu sabes quem eu sou e continua a mandar os teus textos, que eu gosto muito da tua acutilância. Bom, e agora vamos ler aqui outro texto do Ceifador. Ceifador. Boas, grande Miguel. Boas, rapaziada, 1906. Quero antes de tudo dizer que estou triste. Ver o Panelas a acabar desta maneira não era o que eu desejava. Preferia que eles morressem todos queimados ou que o avião caísse num penhasco em pleno Oceano Atlântico. Gostava que aquela raça de filhas da puta fosse definitivamente exterminada, mas da pior maneira, porque aquela raça merece sofrer. Quero que eles morram todos um por um. Em relação ao nosso clube, parece um cabaré, onde 7 putas querem saltar para o poleiro porque vai cair o dinheiro da nós e eles querem todos mamar à conta do clube. O problema do nosso clube foi sempre esse, e tu melhor que ninguém sabes disso. O que falta ao nosso clube é mentalidade e fanatismo. Sem interesses, sem tacho. Apenas paixão e lealdade ao símbolo. Mas se analisarmos friamente as listas de todos os candidatos, as pessoas têm ligações umas às outras e até com ligações a outras listas. O que me leva a crer que a lista é só uma e que aqueles 7 bonecos são os fantoches do preto. Um tal de Severino que pensa que, o Sporting é o Congo. Todas aquelas pessoas daquelas listas vão mamar à conta do clube até a teta da vaca secar. Todos e ninguém me tira isso da cabeça. O Sporting é isto. Tachos e tachinhos. Um clube de conas de sabão que andam há anos a lamber os colhões à lampionagem e aquela cena triste de lambimento de colhões protagonizada pelo rei do Tramoço na Luz foi só o exemplo daquilo que foi o Sporting durante 40 anos. A melhor solução era vender este clube a um shake, mas com pasta, tipo o gajo do City.
chegasse lá e batesse a nota. Mas com isso, o Sebrinho e o Richardi fossem com o caralho sem mamar nada. O United andou anos a minar o City, tal como a lampionagem fez connosco, através desses lambecolhões. E agora vê-se o contrário, desde que o Sheik tomou conta do clube e despachou os seus cones de sabão. Só vejo o Mourinho Rabolho a levar no rabo. Quero deixar 3 notas a 3 filhas da puta, a 3 porcos do caralho, a 3 baldes de merda que se dizem do Sporting. Ao Sr. Bruno Mascarenhas, que anda aí a aliciar presidentes de núcleos para votarem no Richard e a condicionar aqueles que vão votar contra ou nem sequer vão votar. Esse filho da puta quer chular o Sporting e continuar a sustentar a sua amante russa com quem ia passar fins de semana ao norte quando tinha reuniões da Liga e era o Sporting que pagava tudo. Os hotéis onde fodia e os jantares que pagava. O outro é o presidente do núcleo de Braga que anda aí a chupar a pila a todos os candidatos em busca de taxa e promoção. Ele quer é ganhar um prémio gala honoris a todo o custo. E por isso se virou contra a antiga direção e por causa dos bilhetes, porque ele também mama com isso. Dizem as más línguas que ele agora até treme quando ouve o nome da rapaziada em 1906. Apesar dele não dever apenas temer a rapaziada. Porque, pelo que ouvi dizer, até claques que não chupam a rapaziada lhes querem foder os cornos. Por isso nem tem para onde se virar. Mais vale emigrar para as berlengas. O outro é o Pinho da Costa, o vice-presidente do Celar do Norte. Esse gajo é outro que anda a lamber colhões a todos os candidatos. O pessoal do Norte avisou-me que fizeram uma manifestação lá no Celar Pacífica e o gajo fechou o Celar 1 hora antes da manifestação e ligou ao seu dono para este ligar à CMTV a dizer que os gajos iam invadir aquilo. Confirmaram-me que o gajo nem de Sporting é boa visteiro, mas agarrou-se ao Sporting como uma lapa e agora pensa que será presidente do Sporting. Anda a lamber colhões para chegar e ser mais um, a estolar o nosso clube. Aliás, tirou uma foto com o roto do Fivelas e com o anão do futsal no mesmo dia, à mesma hora, é mais uma autêntica lambidela de colhões. Um porco sem espinha dorsal e que também anda a mamar à pala dos bilhetes. O problema é que até os próprios amigos dele dizem que o gajo é um lambe-colhões e é mal visto dentro do Sporting. Porque em todos os jogos, seja de modalidades ou do futebol, o gajo fica podre de bêbado quase em como alcoólico. Por causa disso, levou nos cornos em Madrid. Quero avisar esses 3 filhas da puta que ou respeitam o Sporting ou eu trato deles. Até vou ao norte se for preciso. E quero que eles morram todos. Aliás, quero que morram os rabolhos, os que gostam deles e aqueles que não os atacam. Quero que morram um por um. Grande abraço, Miguel, a toda a rapaziada de 1906. Somos a pedra no charco do Sporting e nos cornos da lampionagem. O Sporting somos nós, rapaziada em 1906, assinado o Ceifador. E pronto, obrigado ao Ceifador. Está aqui, fica aqui a tua opinião. Eu, como tu sabes, leio aquilo que vocês mandam. Não tenho por que não ler. Aqui é o único espaço de verdadeiro sportinguismo. É aqui a rapaziada em 1906. Verdadeiro espaço onde todos os sportinguistas podem falar. Aqui só quem não pode falar é a lampionagem. Porque se a lampionagem aparece aqui, a gente arranca a cabeça da lampionagem. Não é andar aos abraços e beijinhos a esses filhos de uma grande puta. Bom, agora vamos continuar a ler aqui outro texto que nos mandaram. Mais uma vez o Cópias Frente e Verso. Isto tem a ver com as eleições. Informo já quem não gostar pode mudar de canal, porque aqui toda a gente é livre de dizer o que quiser sobre o Sporting, sobre os candidatos, sobre o que se passa ou o que não se passa. Acabou essa história do não venham cá com tangas de união o caralho. Não há união nenhuma, não andem a mentir. A vossa união, aquilo que vocês falam de união é se vocês lá estiverem no poder e não querem que ninguém vos chateie. Então é união. Os gajos querem união. Que é os que lá tiverem, seja eles quem for, era o que estava antes, é o que vai estar agora. É a história que é para não os chatearem. É o que eles querem. Mas a gente continua a não ganhar um caralho. Essa é que é a grande verdade. Bom, então vamos lá a isto. Eleições. O que dizer sobre elas e sobre os candidatos que irão a sufrágio? Dia 8 de setembro para a eleição do 44º presidente da história do Sporting Clube Portugal. 6 candidatos, vários projetos, um denominador comum. Mediocridade. Estas eleições, apesar de serem uma das mais concorridas de sempre, com várias correntes de pensamento sobre o Sporting Clube Portugal, serão, porventura, uma das mais pobres de espírito de sempre. Vamos aos candidatos. Começando pela lista autoproclamada de menos má, ou onde se respira mais sportinguismo, a do João Benedito. Se os predicados como atleta do Sporting Clube Portugal são favoravelmente positivos, com um currículo de atleta que fala por si, como candidato apresenta um projeto banal. Futebolisticamente falando, a sua escolha de André Cruz para team manager não se configura a ideal. Como atleta não precisa de apresentações, também, mas ter à sua responsabilidade um departamento fundamental como o do futebol, onde a escassez de títulos é gritante e desesperante, sem qualquer tipo de experiência no dirigismo e afastado da realidade do Tugão, não configuro grande sucesso a este.
Um cargo vital como este, sendo responsável, para além da construção de plantel, de exercer sobre as estruturas de controle do futebol português influência e jogo de cintura, penso que a falta de conhecimento sobre a realidade assustadora que irá encontrar leva-me a crer que não estará preparado o suficiente para a realidade mundana do Tugão. Chegará envolto numa cápsula do tempo. Da estrutura aproveita-se mais ou menos Carlos Pereira. O resto é carne para canhão. Depois temos a questão do céu. E volta no misticismo que até poderia funcionar como uma alavancagem em relação aos outros candidatos. Se revelasse a esta altura do campeonato quem será o seu homem de confiança para a questão da massa. Sobre o resto da sua equipa, não tenho muito a acrescentar. Quer por falta de conhecimento de algumas caras, quer por alguns elementos que pouco ou nada fizeram pelo Sporting Clube Portugal, quando até dispunham de poder para isso. É das listas a equipa mais jovem e talvez a mais dinâmica, fruto dessa juventude, mas o seu projeto é pouco conciso e preciso para a realidade que o clube está mergulhado. Varandas, talvez dos candidatos que perceba mais de futebol, fruto da sua formação, da sua posição ao longo dos anos, mas apresenta um projeto construído em chavões e uma equipa fraca. Elementos escolhidos através da recompensa de terem contribuído para a destabilização do anterior CD. Sofre do mesmo problema do Benedito, mas num molde um pouco diferente. A sua estrutura para o futebol é conhecedora do mercado em que se irá inserir, mas possui pouca qualidade. Hugo Viana foi responsável por ter construído um plantel com falta de qualidade gritante no Belenenses e que se não fosse o Silas a corrigir com a sua qualidade de trabalho, talvez a Belenenses SAD jogasse agora contra equipas de segunda linha. Possui um fraco caráter, pois segundo ele identificou problemas estruturais e nunca os apontou à cadeia de comando, quer a Godinho Lopes, quer a Bruno Carvalho, os presidentes com quem trabalhou. Por fim, os outros nem vale a pena. Não por falta de respeito sobre eles, mas porque seria preciso uma hecatombe para algum deles ganhar. Richardi, de todos é o que apresenta o projeto mais fraco, inclusive até daqueles que não irei abordar. Completamente descabido, sem preparação nenhuma para um clube da dimensão do Sporting Clube Portugal. Será um suicídio para a instituição este senhor ganhar. As suas intenções estão bem patentes e da sua estrutura a única pessoa que reconhece capacidades está nesta lista de forma muito surpresa para quem fez parte da ruptura com este tipo de corrente de pensamento, o Dr. Mascarenhas. Sobre a formação, é ridículo o papel que todos têm dado, ao rebaixar atletas, treinadores e diretores da melhor academia do mundo. Se para uns a mudança de zona é necessária, os lobistas até salivam com aqueles terrenos para o aeroporto. Para outros, o melhor é o recrutamento de miúdos de 6, 7, 8 anos que mal sabem ler ou escrever, mas que, segundo algumas mentes, já possuem os predicados para futuros futebolistas. Baseiam-se em rescisões e acusam a formação de falta de valores. Mas foram todos apologistas deste desvirtuar de valores com o regresso dos atletas que rescindiram com o Sporting Clube Portugal, passando uma excelente imagem para qualquer atleta da formação. O que não vi foi nenhum a defender a integração dos atletas em colégios privados, permitindo um desenvolvimento intelectual mais acompanhado, focando-se assim o atleta no seu desempenho desportivo. Fala-se de falta de valores na formação, mais uma pedra no charco. Mas ninguém se lembra que a malta oriunda da formação que rescindiu eram todos maiores e vacinados, donos de si mesmo. Como referi, estas eleições estão feridas de democracia e com uma mediocridade latente. Logo não irei exercer o meu direito de voto. Nunca fui apologista do voto útil, coisa criada pelas máquinas partidárias para se poderem financiar através dos 10 povinhos do costume, ou de votar no menos mau, coisa que já teria acabado no Sporting Clube Portugal com exemplos passados. É um direito que me assiste, tão válido e importante como quem vota e se identifica como algumas das candidaturas vigentes. Como o premiado por um Oscar pelo filme Cabaré, curioso até para a conjuntura atual do Sporting Clube Portugal, afirmou uma vez: tenho mais medo da mediocridade do que da morte. Viva a rapaziada 1906, forte abraço para ti, Miguel, assinado, cópias frente e verso. Forte abraço para ti, continua a mandar os teus textos e pronto, ficou aqui a tua exposição. Outros a quem eu pedi para mandar, para pedir coisas, não mandaram, mas vamos continuar aqui a ler. Forte abraço. Bom, agora vamos ler aqui do Ceifador, outro texto, que diz: a golpada final e os seus testas de ferro e Sobrinho limitado. Sportinguistas, tudo isto é uma jogada de interesses. Bruno Carvalho foi destituído por 2 motivos. Isto é a continuação daquele texto que ele tinha mandado antes. Mexeu com os interesses internos, poder, ambições pessoais, ambições de empreendimentos e externos, casos de corrupção com o Carnido. Tudo isto é apoiado com a campanha de lavagem cerebral feita com o patrocínio do Sobrinho e do Grupo Cofina. Estes 4 são os mentores e o Sobrinho o homem da massa. O Zé Maria Richardi é um banqueiro mal visto pela sociedade portuguesa, completamente arruinado e está na bancarrota. Goza de um estatuto de homem com poder e dinheiro, mas não é verdade. Zé Maria Richardi não tem nada. Zero. Goza de estatuto apenas. Gostaria de ver o frigorífico dele.
O interesse em apoderar-se do Sporting e vendê-lo a investidores para com isso lucrar uns bons milhões e poder tornar a ter a sua credibilidade junto da banca. Ele sabe que dificilmente ganha e por isso tem 2 testas de ferro, que são o Varandas, Cognomo Morroto, e o Salsichão e o Benedito. O primeiro goza do estatuto de médico e amigo dos jogadores, mas Richardi viu que este, em termos de conteúdo e saber manter um diálogo e passar as suas ideias, tem muitas dificuldades. Para além da imagem de buff e de responsável pelo ataque à academia ser associada a este indivíduo por muitos dos sportinguistas. Analisem quem é que Richardi ataca nos debates. Tudo para prejudicar a imagem dele como autêntico suicida e homem-bomba. Para limpar e elevar a imagem do Fivelas, dando-lhe a oportunidade de responder com elevação a Richardi e deixando-o mal. Mas nem isso Varandas consegue fazer e o tio Zé Maria notou e por isso lançou outra testa de ferro. O segundo testa de ferro é Benedito. Esse goza de estatuto de lenda do Sporting, recheado de títulos, bom discurso. Elogia Bruno de Carvalho, entretanto critica, parecendo um verdadeiro catavento andante e que diz o que o dono lhe manda dizer. Benedito tem muitos esqueletos no armário, inclusive histórias com o nosso rival, que se o mundo Sporting souber, perde logo a imagem de lenda e ídolo. Mas é sem dúvida o testa de ferro mais bem preparado ou aquele que engana melhor, porque nada melhor que a imagem para enganar adeptos e sócios que estavam habituados a ver passar as imagens e discursos na TV do capitão, mas o problema é quando as câmaras desligam e aí se vê o verdadeiro caráter das pessoas. Só o facto de Benedito se envolver neste esquema, se vê o caráter dele e que não olha a meios para atingir os fins. Estes são os testas de ferro que irão servir o Sr. Richardi para a venda da SAD, ser uma realidade, e eles não passarão de umas meras rainhas de Inglaterra. O que no fundo é o ideal para eles, visto não terem o caráter e a frontalidade necessária para serem presidentes do Sporting Clube Portugal. O Sr. Godinho Lopes tem um grande interesse pessoal e de empreendimento, que é vender com o consentimento de Richardi e os seus testas de ferro os terrenos da academia e fazer um aeroporto. Assim, passa a academia pagando Lisboa por causa dos interesses pessoais de cada um, prejudicando gravemente o património do clube. As peças estão lançadas e espero que os sportinguistas tenham a noção que estamos a lidar com gente perigosa e que o único interesse é o seu proveito pessoal e não os superiores interesses do Sporting Clube Portugal. A salvação do Sporting depende de nós e temos de o salvar porque senão daqui a uns anos não temos clube. É crucial neste momento a militância de todos. Dentro em breve seremos apenas um clube de futebol com um presidente da SAD chinês, árabe ou africano, sem academia, sem pavilhão e sem modalidades e os adeptos e sócios vão mandar bola. Isto é um jogo de xadrez e eles estão a saber jogar, mas nós temos de dar o checkmate e acabar com eles, pelo amor ao Sporting. O Sporting acima de tudo e todos. Post-scriptum, dentro em breve saberemos quem está envolvido no ataque à academia e pode ser que muitas das caras que vêm durante as eleições poderão ser responsáveis por esse ato hediondo. O tempo o dirá e a justiça será feita. O Sporting somos nós e vamos acabar com rabolhos e croquetes um por um. Somos a pedra no charco do Sporting e nos cornos da lampionagem. Rapaziada 1906, assinado o Ceifador. Forte abraço para o Ceifador, ficou aqui a tua opinião e pronto, a gente lê, como sabem, tudo o que mandam para cá, a gente lê e se houver alguma coisa para rebater, a gente rebate. Eu não tenho nada a rebater, porque como é do conhecimento do pessoal da rapaziada, sabem a minha posição em relação a estas eleições e então é isso. É estas e a todas. Aliás, é estas e às últimas 3. Continuo a pensar o mesmo. E por isso, vamos em frente. Bom, e agora temos aqui o cigano da rapaziada 1906, que mandou aqui um textozinho que eu vou passar a ler, a dizer, primeiro sobre a lampionagem. Mas que dia é este? Sai de casa e parece que o pessoal foi todo raptado por aliens, até aquele mitra de merda que se mete à porta do prédio a cravar-me tabaco desapareceu. Este merdas é sempre o primeiro humanoide a dar-me os bons dias. Estranho, bué lixo nos contentores. Será que a Câmara não fez a recolha hoje? Passo pelo quiosque e não tem jornais cá fora. Só revistas cor-de-rosa. Que merda. Não me lembro de um dia destes, desde que pregámos 3 na etar. Pode ser só coincidência. Até a esquina onde as putas se vendem está imaculado. Nem uma beata no chão. Sinónimo de não terem trabalhado. Atravesso a rua e fui beber café à do Fanjo. A esta hora tem sempre um espécime ao balcão todo fedido. Roupa rasgada, camisola do Carnido de 1990, toda suja, gorro de malha na cabeça para manter aquele cheirinho a merda tradicional na espécie e o tal chinelo para os fungos poderem respirar, mas nem esse merdas lá estava, vazio, só o Fanjo. Perca a vergonha e perguntei-lhe onde andava a escumalha toda e ele todo fedido saca do jornal a bosta e prega com ele no balcão e diz-me, sem estes filhos da puta, como governo os meus filhos. Estes miseráveis é que gastam tudo o que têm a enfardar o dia todo.
Leio a primeira página e fico de boca aberta. Então não é que as toupeiras podem ir de cana? Eu que sempre simpatizei com esse animal, mas refletindo bem, tem até a sua lógica. As mães dos lampiões dão o buraco para entrar em toupeiras a troco de dinheiro. Pois sem elas a trabalhar, os lampiões já tinham morrido à fome. Isto foi a minha entrada no programa hoje. Sem a entrada da toupeira não havia guita para o cavalo, para a vinhaça barata do Lidl, e nem o marido lampião poderia estar na esquina todo vomitado todos os dias. Até mesmo os rabelhinhos vivem das toupeiras que lhe tapam a cavidade anal. Desde que o lampião não tenha que trabalhar. Podem entrar toupeiras à vontade nos buracos dos familiares. Mas até estou triste com esta notícia. Os filhos de vários pais podem ficar sem competir uns tempinhos. E depois como é que vou ouvir espancamentos sempre que perdem? Coitada da minha vinha. Vai ter saudades de andar com a tromba fedida. Não quero isso. Quero ser ainda mais feliz e nada como os fornos da Simpor para meter termo a isto. Não os quero na prisão, quero os mortos. O cigano da rapaziada. Ele pede para dizer ao pessoal que agora existe a crónica do cigano da rapaziada às quartas-feiras na página oficial. Portanto, o cigano da rapaziada com a sua crónica. E tenho aqui mais uma que ele mandou também. Diz: boas, Miguel, forte abraço para ti e para toda a rapaziada de 1906. Há coisas que me fodem tanto. As pragas de verão, temos os mosquitos, os camões e para mim o pior, mesmo pior que os lampiões, só mesmo os lampiões aveques. Aqueles merdosos que enquanto estiveram em Portugal não passavam nos miseráveis malandros, subsídio-dependentes e reles mitras ou putas. Quando se termina a mama ou quando a cona já não rende, tem que se mudar de ares e migram para os poucos sítios em que têm utilidade, Suíça e França. Os locais necessitam da escravatura branca. Os nativos dão-lhes trabalhos ao seu nível de cognitividade, limpadores de retretes, prostituição masculina e feminina. Eles dão o cu e elas dão tudo. Trabalham como trolhas, empregadas de limpeza, deve ser só para limpar a merda, porque da ceia pouco percebem. Escravos nos campos gelados, limpadores de fossas, são tão reles que nem podem ocupar os lugares que ocupam na cidade portuguesa, à exceção da prostituição. Lá não podem ser bêbados reles, drogados, carteiristas, crónicos no rendimento mínimo. Continuam a ser sujos, reles transmissores de doenças infectocontagiosas e sexualmente transmissíveis. Mas ainda são mais reles que o que são em Portugal. Se cá são a merda, lá são piores que merda. Mas em agosto quem é que os para? Deixam a cepinha feita de legumes podres deitados para o lixo pelos supermercados, os restos dos seus senhores feudais ou mesmo dos cães dos senhores feudais, mas quando cá chegam são os heróis. As suas histórias contam aventuras dignas de Homero, alguém que nunca saberão quem foi. Histórias de luxo, bom viver e abastança. Trazem grandes carros, os carros estão guardados o ano inteiro, pois não têm dinheiro sequer para lhe meter combustível. Sempre com retoques azeiteiros, jantes fatelas que nada têm a ver com o automóvel. São os matarruanos e nunca o deixarão de ser. Não respeitam regras de trânsito nem de civismo, mas porque nos admiramos. São piores que lampiões. São lampiões aveques. No seu estilo azeiteiro, sempre com o calção de ganga, que já foram umas calças em 1989, o chinelo a mostrar o fungo dos dedos, o óculo à foda-se, o tal penteado típico de quem é o escravo no estrangeiro, cheio de madeixas amaricadas e a tal camisola do carnido, a cereja no topo do bolo. Camisola que não sai do corpo durante os 30 dias que cá estão e que foi comprada no ano anterior, pois é a única peça de roupa que adquirem anualmente. Falam um dialeto estranho, uma mistura de português com francium. Quem não conhece o tal employé, um paquete de tabaco, uma bifana e um mini, sagres, s'il vous plaît, reze todos os dias para que termine o verão. Não aguento esta praga, nojenta. Resta-me esperar que a peste suína africana nós dizem Sporting sempre, o cigano da rapaziada 1906. Fica aqui, diz ao pessoal que agora existe a crónica do cigano da rapaziada às quartas-feiras na página oficial. E pronto, rapaziada, isto foi uma voltinha só para vir aqui, na verdade, ler umas coisas que o pessoal mandou e para vos dizer que é o seguinte: votem ou não votem, façam o que vocês quiserem. O importante é que o Sporting ganhe, caralho. Eu quero é que o Sporting ganhe. Eu não me interessa que é o gajo que está lá. Eu estou-me a cagar que é o gajo que é presidente. Já há muito tempo que eu me estou a cagar para isso, até porque eles tentam sempre ser amigos todos e tal, depois fodem-se. Olha o último. Olha, era amigo dos outros e não sei o quê, e uma vez que depois foderam. Estão a perceber? E este agora que vai para lá vai ser igual. Aquilo chega lá, todos amigos, aquilo começa a dar para o torto, mete tudo facada nas costas e o caralho. Esta é a história do Sporting e do dirigismo. E vai ser igual, seja ele quem for. Portanto, o que eu vos quero dizer é, votem ou não sei o quê. O que é importante é que o Sporting ganhe, caralho. Eu quero é que o Sporting seja campeão todos os anos.
não me interessa como, quero é ganhar e quero que o Panelas se foda, quero que o Panelas acabe. Esses filhos da puta que morram todos, caralho, não quer mais nada. Ouviram? Rapaziada, forte abraço, foi um prazer estar com vocês. Atenção, cascolo deste ano da rapaziada que está na página. Quem quiser, tem o pedido para fazer até dia 10, segunda-feira. A partir do dia 10 eles vão começar a ser feitos e vão ser entregues. Está bem? Está as instruções na página. Quem quiser, cascolo da rapaziada, já sabem. E pronto, e é só isso. Pá, é que eu preciso vender mais uns cascóis, porque eu comprei, como vocês sabem, comprei o iate no ano passado e agora vou comprar um porta-aviões. Estão a perceber com os cascóis da rapaziada. Comprar um porta-aviões e já comprei uma ilha só para mim. Também com os últimos cascóis. E agora com estes vou comprar um porta-aviões. Está bem? Rapaziada, até dia 10, quem quiser, deixem lá o coisa na conta. Ok? Vejam lá na página. Rapaziada, forte abraço, até ao próximo direto. Foi um prazer estar com vocês outra vez. Viva o Sporting, morta a lampionagem. Foi. Concebidos em bordéis, amor ao Sporting e ódio ao Cardide. Rapaziada 1906, queremos vê-los todos.